dois amigos de infância, uma câmera e uma plataforma que dava oportunidades a novos talentos. Essa mistura inusitada deu origem a um dos maiores e mais populares canais do YouTube, com milhões de inscritos, bilhões de visualizações, animações, produtos, música, jogo e até 2 filmes no currículo. A dupla de amigos seguia imbatível e, ano após ano, desde o seu início, batiam recordes atrás de recordes. Mas a vida não é um mar de rosas, e a trajetória desses dois amigos também passou por muita turbulência. Saída de um membro importante, perda da marca e um futuro incerto pela frente. O canal, que já tinha conquistado milhões de fãs em todo o mundo e gravado seu nome na história da plataforma, passava por sua pior fase bem diante dos nossos olhos. Mas não priamos cânico, amiguinho! Eu não ia trazer história triste aqui pro canal, né? É claro que o final é feliz. O tão sonhado retorno aconteceu! E nesse vídeo vocês vão ficar sabendo de tudo que rolou. E de quebra, conhecer um pouquinho da história do meu canal favorito do YouTube. Fala, galera! Aqui é o Aquarities! E é com muita alegria que eu apresento a vocês a história do Smosh. Daniel Anthony Padilla nasceu no dia 16 de setembro e Ian Andrew Hickox nasceu no dia 30 de novembro, ambos de 1987 e ambos de Sacramento, Califórnia. Tudo começou quando Ian foi transferido para a escola onde o Anthony estudava, e eles acabaram sendo forçados a fazer dupla num trabalho de escola. Já de cara eles se deram super bem e viram que os dois tinham um senso de humor bem parecido. Nascia ali uma das amizades mais famosas da internet. Tudo correu normalmente na vida deles, até que por volta de 2002, o Anthony foi diagnosticado com uma doença chamada púrpura alérgica, uma doença que causa inflamação e sangramento nos pequenos vasos sanguíneos, acarretando em muita dor, enjoo, vômito, diarreia e indisposição. O Anthony acabou se afastando da escola por 3 meses, e foi nesse período que ele começou a pôr em prática o que ele tinha aprendido de computação. Então, para conseguir conversar com os amigos da escola, ele criou um fórum chamado Smosh.com, um fórum bem simples, mas que acabaria dando origem a tudo o que a gente conhece. Ah, antes de continuar, eu sei, vocês devem estar se perguntando: o que é que significa Smosh? O Anthony falou numa entrevista que esse nome nasceu por acaso. Um dia, o Ian, o Anthony e mais alguns amigos foram num show de rock and roll lá no início da adolescência deles. Terminado o show, eles estavam indo pra casa quando um desses amigos falou mais ou menos assim: cara, o show foi muito maneiro! A Smosh Pit tava muito doida! Esse comentário acabou virando meme no grupo. Tá, mas por quê? Se você já foi num show de rock pessoalmente ou já assistiu um pela televisão, com certeza você já viu isso aqui. Isso se chama Mosh Pit, ou só Mosh para encurtar. Aqui no Brasil, ela também é conhecida como roda punk. O que rolou foi que o amigo deles pronunciou o nome errado. Ele disse Smosh Pit em vez de Mosh Pit. Eles riram, zoaram e acabaram batizando o nome desse grupo de Smosh. Por isso que o Anthony colocou o nome do fórum dele de Smosh.com, porque inicialmente esse fórum era só para o grupo de amigos dele. Mas numa época onde nem existia rede social ainda, o fórum acabou ficando bem conhecido na escola deles. E o que tinha surgido só para ser um ponto de encontro online entre os amigos do Anthony se tornou uma febre na escola dele, alcançando até milhares de acessos mensais. E isso era só o começo. Um dia, enquanto eles esperavam a hora para ir pra escola, o Anthony teve a ideia de usar a webcam do pai dele para fazer uma zoeira. O lip sync do tema de abertura dos Power Rangers. Depois de terminar de editar o vídeo, o Anthony postou no Smosh.com. E o vídeo acabou ficando bem popular na escola deles, e até viralizou no MySpace. As pessoas gostaram tanto daquele vídeo que acabaram pedindo para que eles gravassem mais. Então, eles fizeram mais 2 vídeos de lip sync. O do tema do Mortal Kombat e o mais famoso de todos e banido do YouTube por direitos autorais, o tema de abertura de Pokémon. Bom, o tempo passou e um dia o Anthony estava navegando pela internet e ele descobriu que alguém tinha postado os vídeos de lip sync deles numa nova plataforma chamada YouTube. Essa nova plataforma não cobrava nada para postar os vídeos lá, diferente da plataforma que o Anthony usava para hospedar o site Smosh.com, que cobrava por cada acesso nos vídeos.
Ou seja, quanto mais visualização os vídeos deles davam no Smosh.com, mais eles tinham que pagar para a plataforma. Eles inclusive chegaram a pagar $300 em um mês, uma pequena fortuna para adolescentes desempregados, né? Então eles decidiram postar os vídeos deles num canal oficial. E no dia 19 de novembro de 2005, eles postaram todos os vídeos que tinham feito até então. Foram 4 vídeos, os de lip sync do Power Rangers, Mortal Kombat e do Pokémon. E a primeira sketch do canal, o vídeo The Epic Battle, Jesus vs Cyborg Satan. Traduzindo, batalha épica, Jesus contra o Cyborg Satã. Uma sketch feita com bonequinhos, bem toscona mesmo. Mas esse foi o início oficial do canal Smosh. Um tempo depois, o Anthony viu que o lip sync do Pokémon tinha ido parar na página principal da plataforma, mais ou menos um em alta da época. E isso acabaria sendo crucial para o sucesso do Smosh. Só para vocês terem uma ideia, o lip sync do Pokémon, o original lá de 2005, era o vídeo mais assistido do YouTube na época, com mais de 10 milhões de visualizações. E ele acabou ficando por meses em segundo lugar na lista de vídeos mais assistidos da plataforma, alcançando a marca de 25 milhões de visualizações antes do vídeo ser excluído. Em janeiro de 2006, o canal começou oficialmente suas atividades. E logo de cara, o Smosh já mostrava que gostava de fazer vídeo musical. Eles fizeram um lip sync do tema das Tartarugas Ninja e também o tema da abertura de Transformers. E o primeiro vídeo musical autoral, o Boxman, que foi logo no começo do canal que eles criaram a sua série mais conhecida de todas, o Food Battle. E com isso, a popularidade deles só aumentava. E eles chegaram até a dar entrevista para uma TV local de onde eles moravam. Pouco a pouco, tanto a qualidade de vídeo como de roteiro e atuação iam evoluindo. Nessa época, eles lançavam 1 ou 2 vídeos por mês no máximo. Mas naquela época, isso já era suficiente para conseguir crescer na plataforma. O primeiro xarape foi ao ar no vídeo The California Stereotype Experiment, vídeo lançado no dia 7 de junho de 2006. No vídeo Interpretive Dance of Death, postado no canal Smosh Pit, antigo canal solo do Ian, eles responderam um fã que perguntou de onde veio esse xarape. E eles disseram que como esse vídeo se passava na praia da Califórnia, eles decidiram usar a música California do grupo Phantom Planet, música que tocava na abertura da série The O.C. Só que eles não tinham os direitos autorais dessa música. Então, para dar uma sacaneada e não arrumar problemas com a plataforma, eles colocaram esse xarape, cala a boca, cortando a abertura da série. Shut up! E eles gostaram tanto desse xarape que ele acabou se tornando um bordão no canal. E vocês já pararam pra pensar de quem é aquele grito? Inicialmente, o grito ia ser feito pelo Anthony, mas ele disse que tava com a garganta meio zoada aquele dia. Então, coube ao Ian dar o grito. Pois é, o grito shut up é feito pelo Ian. Como eu falei no começo do vídeo, nos primeiros anos do Smosh, eles batiam recorde atrás de recorde. Recorde de visualizações, de inscritos. O Smosh chegou inclusive a ser o maior canal do YouTube 3 vezes. A primeira vez aconteceu em novembro de 2005, quando eles alcançaram a incrível marca de 570 inscritos. Pois é, 570. O Smosh se manteve na liderança até abril de 2006, quando foram superados pela primeira vez. A segunda vez que o Smosh foi o maior canal do YouTube aconteceu em maio de 2007. E nessa época, o Smosh foi o primeiro canal da plataforma a alcançar 100 mil inscritos e permaneceu na liderança até outubro de 2008, quando foram superados pela segunda vez. E a terceira e última vez que o Smosh foi o maior canal do mundo aconteceu em fevereiro de 2013. Em maio do mesmo ano, o Smosh também foi o primeiro canal da plataforma a alcançar 10 milhões de inscritos. Só que logo em setembro, eles perderam a liderança pro PewDiePie. Até então, com 8 anos de YouTube, o Smosh já tinha se consolidado como o maior canal de sketch de humor da plataforma e um dos maiores canais do mundo, ficando no top 5 até agosto de 2016 e no top 10 até julho de 2017. E o Smosh também foi um dos primeiros canais monetizados da plataforma. Bom, voltando um pouco no tempo, o Smosh tava com tudo no YouTube. 2009 e 2010 foram anos incríveis para eles, e 2011 não foi diferente. Só que nesse ano rolou uma coisa que seria ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. E vocês vão entender o porquê.
Em 2011, o Smosh passou a fazer parte da Alloy Digital, que em 2013, depois de se fundir com a Break Media, passou a se chamar DeFi Media. Então, para facilitar, eu vou me referir a essa empresa só como DeFi Media, beleza? Recapitulando, o Smosh passou a fazer parte da DeFi Media. Só que tem um porém, a DeFi Media passou a ser dona da marca Smosh, enquanto o Anthony e o Ian se tornaram acionistas, ou seja, eles ganhariam parte dos lucros da empresa, e fora que teriam todo o custo de produção pago pela DeFi Media. E claro, isso fez com que o nível das produções do Smosh evoluísse muito, já que agora o Smosh contava com toda uma equipe para ajudá-los nas produções dos vídeos, e isso fez com que o Smosh crescesse ainda mais. Agora que a DeFi Media estava no comando, ela decidiu criar canais novos. Então, logo em 2011, surge o El Smosh, canal com dublagens oficiais em espanhol, voltado para conquistar o público da América Latina. Ela também criou o Shut Up Cartoons, canal com animações originais, de onde surgiu o Smosh Babies e o Super Smosh, entre outras produções originais. Ela também criou o Smosh Games, canal de gameplays e gincanas entre os membros do canal. E o canal pessoal do Ian, também criado em 2005, onde ele costumava postar o Ian's Board, o Lunchtime, virou o Smosh Pitch. E em 2013 veio o Smosh Friends, ou Smosh France, canal que contava com os vídeos do Smosh legendados em francês. Mas não para por aí. Em 2014, a DeFi Media desenvolveu o jogo Food Battle The Game, um jogo mobile de aventura baseado no maior sucesso do canal, o Food Battle. E como se não bastasse, em 2015 saía o Smosh The Movie, filme produzido pela DeFi Media em parceria com a Lionsgate. O filme conta a história do Anthony, que tem um vídeo constrangedor vazado na internet. Então, para impedir que a sua paixonite assistisse o vídeo e acabasse dando um fora nele, Anthony e o seu melhor amigo, o Ian, vão até a sede do YouTube para ver se conseguem excluir o tal vídeo. Foi aí que eles acabaram entrando no YouTube, onde toda a história do filme se desenrola. Pensam que acabou, é? Pois tomem mais! Em 2016, a DeFi Media lança mais um filme, agora em parceria com o YouTube Red, o filme Ghostmates. O filme conta a história do Charlie, interpretado pelo Anthony, que ao se mudar para um novo apartamento, dá de cara com o fantasma do Ed, interpretado pelo Ian, que para conquistar a sua entrada no paraíso, precisa se reconciliar com a sua ex-namorada. Então ele pede a ajuda do Charlie, que acaba se metendo em confusões que até Deus duvida. Ai, eu sempre quis dizer isso! E em 2016 eles também lançaram uma série original no canal Smosh, a série Part-Timers, uma série de comédia dramática baseada em fatos reais, da primeira experiência do Ian no emprego de meio período. E pasmem, eles também lançaram HQ. Na fila do pão, eles que davam os pães. Ou seja, a venda da marca Smosh para a DeFi Media fez com que o Smosh alcançasse alturas inimagináveis. Tudo isso bem no período chamado Época de Ouro do YouTube, o que só ajudou o Smosh a se tornar um clássico da internet. Entre 2011 e 2016, o Smosh estava lançando um clássico atrás do outro. Pokémon in Real Life, Legend of Zelda Rap, Real Death Note, Assassin's Creed 3 Song, Dixon Cider, That Damn Movie, Just Like Link, We Stuck in Slow Motion, Smash Rap, Murder Party, os vídeos Batman Sucks, We're in Super Mario Maker, a série de vídeos E For Real, série onde eles satirizavam como seriam as grandes produções se fossem mais realísticas. E claro, o Food Battle, que desde 2006 conquistava cada vez mais fãs a cada edição. O canal, que tinha começado de forma quase que acidental, tinha se tornado o principal canal de comédia no YouTube e uma máquina de fazer sucessos. Bom, essas foram as bênçãos, mas também tiveram maldições. As coisas no canal Smosh não iam muito bem, pelo menos nos bastidores. 2016 tinha sido um ano excelente pro Smosh, mas estava faltando uma coisa. Onde é que estava o Food Battle? Todo ano o Smosh fazia uma votação pro público escolher qual seria a comida favorita do Anthony, mas naquele ano não teve votação. O Food Battle nem sequer foi mencionado. Até que no dia 23 de dezembro de 2016, eles lançaram o vídeo This Had to Happen, onde eles mesmos se davam conta que tinham esquecido de postar o Food Battle. Então, na semana seguinte, no dia 30 de dezembro, eles lançaram o tão aguardado Food Battle 2016. Mas bem no meio do vídeo, o Anthony questiona do porquê eles continuam com o Food Battle, que talvez aquela já fosse a hora de seguir em frente e fazer algo novo. Então, aquele acabou sendo o último Food Battle, o que até então não fazia o menor sentido. Por que acabar com a sua série mais famosa? Bom, de fato, aquele Food Battle foi só um ensaio do que tava para acontecer.
Em julho de 2017, o Anthony anuncia sua saída do Smosh. Fogo no parquinho! As teorias começaram a rolar, mas a que mais ganhou força foi que ele e o Ian tinham brigado, o que não tinha nada a ver, já que no próprio vídeo de despedida, eles falaram que não era nada disso, que na verdade o Anthony estava saindo porque tinha decidido seguir o seu próprio caminho como produtor independente, e que o Ian estava totalmente de acordo, e até desejou boa sorte pro Anthony. Já no canal do Anthony, ele falou que já tinha tempo que estava pensando em sair do Smosh, e que internamente as coisas tinham mudado, que no começo era só um canal de dois amigos, fazendo vídeos engraçados, mas que agora o Smosh era uma marca, que pertencia a uma empresa, e que muita coisa passava por filtros, e que ideias não eram aceitas com facilidade, e que ver que o Smosh tinha se tornado tão grande, acabou sendo uma coisa assustadora para ele. Então, ele sentia que precisava ser livre de novo, por isso ele decidiu recomeçar. Já do lado do Ian, ele não estava sozinho, ele tinha novos companheiros de equipe para continuar sua jornada no YouTube. Ele até postou um vídeo mostrando que o Smosh era muito mais do que só Ian e Anthony, que por trás das câmeras tinha muita gente que batalhava para o canal acontecer. Então, o Ian seguiu em frente com o Smosh e o Anthony voltou a postar vídeos no seu canal solo. No seu recomeço como criador no YouTube, o Anthony postou umas sketches meio diferentes, mas mesmo assim ele parecia feliz. Ele tentou vários formatos, até que encontrou um onde se sentiu realizado, o I Spend a Day With, um programa de entrevista com o foco de apresentar ao Anthony outros mundos, outras formas de encarar a vida. Esse formato deu muito certo, e ele segue fazendo vídeos até hoje. E assim os amigos seguiram, cada um no seu canal, e o tempo passou, até que em 2018 veio mais uma bomba na história do Smosh. Em novembro de 2018, a DeFi Media declarou falência, encerrando todas as suas atividades. E foi nesse momento que muitos de nós entendemos o que realmente acontecia por trás das câmeras e os reais motivos do Anthony ter deixado o canal. Logo no dia do anúncio da falência da DeFi Media, o Anthony postou um vídeo fazendo um desabafo. E foi nesse vídeo que ele falou que ele e o Ian venderam o Smosh de graça para a DeFi Media. É, de graça. Eles não ganharam nada pela venda. Como eu falei anteriormente, eles se tornaram acionistas da empresa. Então, eles só ganhariam se a empresa tivesse lucros. Então, para a empresa crescer cada vez mais, ela teria que se tornar uma empresa de capital aberto, como as empresas na Bolsa de Valores. Assim, qualquer pessoa poderia comprar uma cota da empresa. Simplificando a coisa, comprar uma ação. E isso poderia fazer com que a marca crescesse cada vez mais. Só que ao contrário do que a DeFi Media falou para eles lá em 2011, isso nunca aconteceu. Ele também falou sobre o jogo Food Battle The Game. Para quem não lembra ou não sabe, esse jogo foi financiado por fãs. O Smosh fez um vídeo pedindo a ajuda dos fãs para arrecadar $200 mil para que eles desenvolvessem o jogo. Só que tem um porém. Isso foi ideia da DeFi Media. E quando o Ian e o Anthony gravaram aquele vídeo, eles não tinham a menor ideia de como o jogo seria, já que a DeFi Media não tinha nem projeto pronto ainda. Só uma leve ideia de como o jogo seria. Sem contar que o Ian e o Anthony não entendiam como uma empresa que lucrava milhões por ano estava pedindo dinheiro para fãs para desenvolver o jogo. E para piorar, quando eles conseguiram alcançar a meta de $200 mil e o jogo começou a ser desenvolvido, o Ian e o Anthony trabalharam de graça. Eles deram as vozes para o jogo e fizeram todo o marketing. Tudo isso sem ganhar nenhum centavo. Eles nem sabem dizer se o jogo gerou algum lucro para a empresa. Com certeza, prejuízo não gerou, já que a DeFi Media nem coçou o bolso para fazer o jogo. E logo depois da falência da DeFi Media, o jogo saiu de todas as App Stores para nunca mais voltar. E o Anthony também falou sobre todo o bloqueio criativo e a censura que a DeFi Media fazia nos roteiros deles. Ou seja, o Anthony tinha muitos motivos para sair do Smosh naquela época. Só que do lado do Ian, a coisa estava bem pior. Recentemente, numa entrevista que ele concedeu ao Anthony, ele contou que um pouco antes do anúncio da falência da DeFi Media, que ele ouviu uns burburinhos dizendo que a empresa não estava nada bem, que tinha alguma coisa acontecendo. Então ele decidiu ligar para a gerência da DeFi Media, e o representante disse que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar, que tinha sim uns problemas acontecendo, mas que eles iriam resolver. Então, um belo dia, todo mundo no escritório recebe um e-mail notificando que a DeFi Media encerrava suas operações imediatamente.
O Ian contou que todo mundo que estava no escritório ficou desesperado e que uma hora a raiva estava tão grande que eles começaram a quebrar várias coisas no escritório e que até mijaram na cadeira do presidente da DeFi Media. Merecido. Naquele momento, tudo que o Ian queria era salvar o Smosh. Eles continuaram lançando vídeos meio que por conta própria, até que 4 meses depois, já em 2019, o Smosh anuncia que tem um novo lar. No meio do furacão, 2 amigos do YouTube, o Rhett e o Link, donos do canal Good Mythical Morning e baita empresários, entraram nas negociações. E depois de muitas reuniões, eles conseguiram formalizar a compra do Smosh. E quando isso aconteceu, todo mundo acreditou que o Anthony ia voltar para o Smosh e que finalmente os vídeos voltariam ao seu formato clássico. Só que o Anthony não voltou e o Smosh estava cada vez mais diferente. Em certo ponto, os vídeos nem tinham mais a abertura clássica do Xarape. E com isso, as visualizações foram caindo, o número de inscritos travou e ficou assim por anos. E a maioria dos comentários se resumia em: saudade do antigo Smosh, o Smosh não tem mais graça, hip Smosh. Fora que o Ian era bombardeado o tempo todo com as perguntas: cadê o Anthony? O Anthony não vai voltar pro Smosh? Pretende chamar o Anthony de volta? Era nítida a frustração do Ian, mas ele tentava responder essas perguntas da melhor forma possível. Ele sempre dizia que as portas estavam abertas pro Anthony, mas que o canal Smosh continuava e que ele ainda estava lá dando sangue pro canal acontecer. Sem contar que os fãs bombardeavam os comentários com comparações do Smosh do presente com o Smosh do passado. Ele chegou até postar o vídeo Ian Misses the Old Smosh, traduzindo: Ian sente falta do antigo Smosh, vídeo onde o Ian voltava a ser o Ian do passado, causando a maior estranheza nos seus companheiros de equipe. A mensagem estava clara: o Smosh tinha mudado e não voltaria mais ser como era antes. E mais tempo foi passando, e por algum motivo, o Anthony não fazia nenhuma collab com o Smosh. Anos e anos sem nenhum vídeo juntos, e ninguém entendia o porquê. Mas tinha uma razão. Depois de tantas decepções, o Anthony acabou criando uma barreira. Barreira essa que fez com que ele se afastasse totalmente do seu ex-companheiro de YouTube. Além disso, ele também queria provar que era muito mais do que só um membro do Smosh, que ele também tinha capacidade de seguir com conteúdo próprio. E de fato, o canal dele estava indo muito bem. E sem contar que ele sentia muitas mágoas. E por incrível que pareça, a amizade dele com o Ian já não era a mesma coisa. Como eles viviam o tempo inteiro juntos trabalhando, eles já não tinham mais tempo para se divertir. Era trabalho de segunda a segunda. E no pouco tempo livre que eles tinham, o papo já não fluía mais. Só falavam de trabalho e reclamavam da DeFi Media. Totalmente compreensível. Então, para não lidar com esses sentimentos, ele acabou se afastando e praticamente não teve contato com o Ian durante quase 7 anos. Até que, no final de 2022, uma amiga do Ian decidiu chamar o Anthony para almoçar com eles. O Anthony aceitou. E quando eles se reencontraram, eles viram que todas as mágoas tinham acabado, que todas as barreiras que eles tinham levantado já não estavam mais lá. Então, durante esse reencontro, o Ian comentou que estava pensando em comprar o Smosh. Foi então que o Anthony disse que estava pensando a mesma coisa. E depois de muito conversarem, o Ian marcou uma reunião com o Rhett e o Link. E nessa reunião ele falou que o Anthony estava querendo voltar para o Smosh, porém, só se ele e o Ian voltassem a ser donos da marca. Por incrível que pareça, o Rhett e o Link ficaram entusiasmados com a ideia e fizeram de tudo para que as negociações dessem certo. Então, alguns meses depois, vem a notícia! No dia 20 de junho de 2023, eles lançaram um surpreendente anúncio, que eles finalmente tinham comprado a marca Smosh de volta! Depois de 12 anos, o Anthony e o Ian voltaram a ser donos da marca que criaram. E com isso, o Anthony estava de volta no Smosh de vez. E o melhor, que o canal voltaria a fazer esquetes de humor no formato clássico. Tudo o que a gente queria. Na entrevista que o Anthony postou logo depois do anúncio, ele e o Ian falaram sobre vários aspectos da carreira. E inclusive abriram o coração um pro outro, acabando de vez com qualquer mágoa que pudesse existir. Fora que o Anthony já estava de volta no Smosh, participando de vários vídeos no canal. Mas estava faltando a cerejinha do bolo, a esquete no formato clássico. E uma semana depois ela veio! We Summoned a Demon, uma esquete onde os dois evocam um cramunhão, na intenção de conseguirem ingressos pro show da Taylor Swift. E até a abertura clássica do Xarape tava de volta, repaginada, mas tava lá. Quem aí ficou com o coração quentinho assistindo essa esquete? Comenta aí!
Foi muito bom ver eles de volta, não foi? E 2 semanas depois, eles postaram uma continuação do vídeo Stop Copy Me, outra sketch bem legal. Até o fechamento desse vídeo, essas foram as sketches lançadas. Mas o Smosh já tinha falado que a cada 2 semanas, uma nova sketch seria lançada. Coisa boa! Enfim, o verdadeiro Smosh estava de volta. E dessa vez, pra ficar. Com 18 anos de YouTube e agora renovados, o Smosh nos ensina que nunca é tarde para conquistar ou reconquistar os nossos sonhos. Nos ensina que recomeçar faz parte e que às vezes nos afastarmos para cuidar da nossa saúde mental é muito importante. Nos ensinam a não nos abalarmos diante das críticas. E também, quando não sabemos o que fazer, dar tempo ao tempo pode ser a melhor saída. Mas, acima de tudo, o Smosh nos ensina que, no fim, a amizade sempre vence. Como fã do Smosh, eu desejo todo o sucesso do mundo pro Ian, pro Anthony e pra toda a equipe. E que o Smosh consiga recuperar o seu grande sucesso no YouTube e nos brindem com novos clássicos. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho, comenta, compartilha! Joga lá no Zap Zap da vovó! E se você não é inscrito, se inscreve aí pra dar uma força pro canal! E também me sigam nas minhas redes sociais. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook eu tenho! Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo vídeo!